Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 15. O título da mensagem dessa noite é Dois Caminhos e uma Escolha. Dois caminhos e uma escolha. Amém? Todos abriram? Diz assim: Vê, eu coloco diante de ti, neste dia, a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que possais viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvido, mas foste atraído a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, o qual cruzaste o rio, o Jordão, para possuir. Chamo os céus e a terra, para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar o Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, para que possas se agarrar a Ele, porque Ele é a tua vida, é a duração dos seus dias, para que possais habitar na terra que o Senhor jurou aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhe daria. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, oramos nessa noite para que o Teu Espírito Santo possa fluir neste lugar. No meio da palavra, Senhor, eu clamo, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações dos meus irmãos. Senhor, que os corações dos meus irmãos possam estar abertos para ouvir a Tua mensagem, ó Deus. Que o coração dos meus irmãos possa estar totalmente aberto para compreender e entender a mensagem do Senhor Jesus. Que eu possa ser um instrumento do Senhor, ser usado pelo Senhor, para que o Seu nome venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, o título da mensagem dessa noite é Dois Caminhos e uma Escolha. Durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós decidimos tantas coisas, nós escolhemos tantas coisas em nossas vidas, escolhemos o que vestir, escolhemos o que comer, escolhemos a roupa que vamos comprar, escolhemos a escola dos nossos filhos, escolhemos o trabalho, escolhemos a faculdade que vamos fazer, escolhemos até a igreja que vamos frequentar. Nós fazemos tantas escolhas durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada cristã. Esse texto está falando sobre a peregrinação do povo de Israel. Durante 40 anos eles foram tirados do Egito, de uma escravidão. O Senhor levantou Moisés para que ele pudesse conduzir esse povo até a terra prometida. E durante essa caminhada que durou 40 anos, aqui já está chegando ao fim já da caminhada. Moisés, nos textos à frente, vai estar já no seu último dia de vida. Porém, esse povo, ele começou a caminhar, a sair do Egito, fazendo as suas escolhas. Qual foi a escolha desse povo? Ouvir a voz do Senhor. Então nós escolhemos tantas coisas na nossa vida,
fazemos tantos planos no casamento, escolhemos quantos filhos vamos ter, se vou casar, com qual idade, tantas escolhas fazemos. Mas esse texto está nos alertando, está nos trazendo para que possamos compreender uma coisa: pequenas escolhas, ela tem um potencial grande, em grande consequência. Pequenas escolhas que você escolhe hoje, ela pode tornar uma grande consequência no futuro. Todo mundo conhece a história do Titanic, o naufrágio que aconteceu. Porém, quando eu estava preparando essa mensagem, eu ouvi uma história que é verídica, saiu nos jornais da época, que a chave do Titanic, a chave que guardava os binóculos, aonde os oficiais, as pessoas, os homens que estavam lá, que faziam as vigias noturnas, né, para ver como estava, se tinha algo à frente. Essa chave que trancava esse local, ela ficou no bolso do segundo oficial. Esse homem estava com essa chave no bolso, porém foi trocado os oficiais. Ele desceu e subiu outro para continuar a navegação. E essa chave ficou com ele. E depois que aconteceu a tragédia toda, fizeram uma entrevista, perguntaram para um homem que sobreviveu, que fazia parte do serviço lá, se essa chave estivesse lá no barco, haveria alguma possibilidade de o barco não vier a colidir com o gelo? Ele disse sim. Então uma pequena chave, um pequeno descuido, que esse homem desceu com essa chave no bolso, foi o suficiente para que o barco batesse na geleira e viesse a afundar. Então pequenas coisas que fazemos hoje, ela vai refletir futuramente na vida do homem e da mulher de Deus. Os seus filhos, que hoje está aqui, ele é fruto da sua decisão de servir ao Senhor. Puder dar um pouquinho mais de volume aqui só? Fazendo um favor? Então esse homem, David Blair, ele desceu com a chave no bolso, e por ele ter descido, ficou trancado lá, e não puderam abrir esse armário. Então nenhum gesto é insignificante demais. Nenhum gesto é insignificante demais para o Senhor. Aquilo que você decide hoje, se você decidir pela vida e pelo bem, ele vai refletir futuramente. A palavra de Deus começa no versículo 15b. Está dizendo: observa, olhe, inspecione, dê atenção para que eu vou falar agora para vocês. O Senhor está dizendo isso: observe com os olhos, inspecione, perceba e considere aquilo que eu estou dizendo. O Senhor, Ele dá dois caminhos para esse povo. O Senhor, na verdade, Ele dá dois destinos, duas escolhas para ele. Ele fala: vê, coloco diante de ti nesse dia a vida e o bem, a morte e o mal. O Senhor está colocando diante desse povo duas decisões. E esse povo, ele tem que escolher entre o bem ou escolher o mal. Qual seria a sua escolha se eu dissesse hoje para você: escolhe entre a vida ou a morte, o bem ou o mal? É lógico que você diria: eu escolho a vida, eu escolho o bem, eu escolho viver, eu escolho cumprir a vontade, eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho caminhar na presença do Senhor. Porém o Senhor fala para esse povo: escolha o caminho que vocês vão andar, decidam a quem vocês querem servir. Então observe isso,
Por isso eu te ordeno hoje. O Senhor, Ele fala no passado, no presente e no futuro. Escolhe hoje quem amas. Escolhe hoje, eu te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos. É um processo constante que vamos viver. Nós estamos peregrinando aqui nessa terra. E durante a nossa caminhada, durante a nossa estadia aqui na terra, vamos tomar diversas decisões. O Senhor vai colocar diante de nós a vida e a morte. E Ele vai dizer, se você escolher a vida, o seu caminho será dessa forma. Se você escolher o mal, o seu caminhar aqui na terra será dessa forma. Então nós temos esse dever, nós temos esse compromisso de escolher sempre andar com o Senhor. O Senhor, Ele está trazendo de novo para esse povo, reafirmando a aliança que Ele tinha feito com esse povo. Moisés, como eu disse, já estava no fim da sua jornada. Ele foi levantado para conduzir o povo para uma terra prometida, aonde eles foram tirados da escravidão. E ele estava reiterando as leis, chamando o povo à fidelidade, alertando sobre as consequências da desobediência. E quantas vezes o Senhor tem nos alertado, quantas vezes o Senhor tem colocado em nosso coração essas decisões, tem nos dado esse sentimento, esse coração que nós precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor, a obedecer os seus mandamentos. Eu disse de manhã que nós, como pais, o nosso dever em relação aos nossos filhos é instruí-los em tudo aquilo que é correto. Para aqueles que são pais, vai entender o que eu vou falar aqui. Todo dia eu acordo minha filha, eu levanto ela para ela se trocar, para ela escovar os seus dentes, preparo a roupa dela, e eu falo, Alice, vai escovar os dentes. Eu estou instruindo ela naquilo que é correto. Porém, eu não tenho o dever de pegar a escova dela, de passar o creme dental e de escovar os dentes dela. Esse dever, essa escolha é dela. A consequência é dela. O meu dever como pai é orientá-la a fazer o que é certo. Era instruí-la dizendo, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não escovar os seus dentes, você vai ter uma cárie. Se você não escovar os seus dentes, você vai ter um prejuízo no futuro. Mas eu não posso forçá-la, pegá-la na mão dela e fazer ela escovar os dentes. O Senhor não pode pegar nas nossas mãos e nos levar a caminhar sem que o nosso coração está disposto a querer ouvir a voz do Senhor e a caminhar no caminho dele. O Senhor coloca diante de nós o destino e a morte. O Senhor coloca diante de nós o que é certo e o que é errado. E esse povo, ele escolheu a caminhar no deserto. Foi tirado da escravidão. Mas durante essa jornada, eles tiveram as suas dificuldades. E durante essa caminhada, o Senhor os alimentou, o Senhor os vestiu, o Senhor deu água. E o Senhor continua dizendo, por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, e que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que possais viver e te multiplicar. A multiplicação do Senhor em nossas vidas, a bênção do Senhor em nossas vidas, ela está relacionada a uma vivência com o Senhor.
A bênção do Senhor, a multiplicação do Senhor sobre as nossas vidas, ela está ligada em amar ao Senhor, em caminhar no seu caminho. Está relacionada a viver uma vida diante de Deus. E o texto vai dizer, para que possais viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Há um destino para nós. Todos nós que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, todos nós que fomos lavados, que fomos comprados, que o Senhor nos tirou da escravidão como esse povo, e nós estamos peregrinando aqui na terra, para chegar a um destino final, que é a Nova Jerusalém, aonde Ele vai descer. Mas até lá nós temos o compromisso de amar ao Senhor, de guardar os seus mandamentos, de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas chegará um dia que a minha filha terá que decidir, eu não posso decidir por ela, você vai servir o Senhor, você vai aceitar o Senhor, não. Chegará um dia que ela terá que entender algo, ou você vai escolher a vida ou a morte. Só tem dois destinos, ou você vai escolher o Senhor, ou você escolhe caminhar distante do Senhor. É uma decisão que todos nós fizemos. É uma decisão que todos nós fizemos. Você decidiu servir o Senhor, amém? Você decidiu vir até aqui à igreja, amém? Você se preparou. Você saiu da sua casa. Você decidiu isso. Agora, entre a decisão e você querer estar aqui, é totalmente diferente. Esse povo, ele decidiu sair da escravidão, mas ele queria servir o Senhor durante essa peregrinação, esse tempo, no deserto. Moisés foi usado pelo Senhor para tirar o Egito do coração desse povo. Então nós fazemos escolhas todos os dias. Escolhemos vir à casa do Senhor, escolhemos contemplar a sua formosura, escolhemos ouvir, escolhemos obedecer. Versículo 17 vai dizer, mas se o teu coração, está falando do homem interior, da mente, da vontade, da alma, do entendimento. Se o teu coração, se o teu coração se desviar de modo que quiseres dar ouvidos, mas fores atraído a adorar outros deuses e os servires. Mas se o teu coração se desviar, o coração do homem, ele tem uma grande dificuldade de ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. O coração do homem, ele é tentado a não fazer a vontade de Deus. O coração do homem tem a dificuldade de querer cumprir a vontade do Senhor. O coração do homem está inclinado a não fazer a vontade do Espírito, mas sim fazer a vontade da carne. Então por isso que o texto vai dizer, se o teu coração se desviar de modo que você não quer ouvir mais a voz do Senhor. Se o teu coração, se o nosso coração não está dando mais atenção à voz do Senhor, vamos voltar a adorar outros deuses, praticar o que fizemos no passado, voltar à escravidão. Então quando nós nos deparamos com esse texto, entendemos que o nosso coração tem que permanecer fiel ao Senhor, e os nossos ouvidos têm que estar ouvindo a voz do Senhor, porque é uma grande probabilidade de você não fizer isso, você tem a
a chance de voltar a adorar, a praticar as coisas do passado. E ele vai falar: e eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, o qual cruzaste o Jordão, para ir a possuir. Então há uma consequência. Um coração desviado, um coração que não quer ouvir mais a voz do Senhor, ele tem a probabilidade muito grande de não alcançar o destino que o Senhor tem para nós. Então o Senhor nessa noite, Ele quer despertar de novo o nosso coração, despertar a nossa vontade de ouvir a voz do Senhor, de querer inclinar para a vontade do Espírito e não da carne. Um coração que não ouve, ele traz destruição. Um coração que está distante do Senhor, um coração que não quer mais ouvir a voz do Senhor, ele traz destruição. Ele impede que a pessoa entre no descanso e que viva com uma alma em paz. Impede de entrar no descanso. E a sua alma fica angustiada. A sua alma, o seu sentimento fica totalmente destruída, porque você decidiu a não ouvir mais a voz do Senhor. Mas esse povo foi alertado. Eu clamo, eu chamo o céu e chamo a terra, e registro hoje contra vós, que coloquei diante de nós. O Senhor coloca diante de nós uma escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. A nossa descendência, os nossos filhos, vão colher aquilo que escolhemos viver em Deus. Se você quer que o seu filho cresça na presença do Senhor, se você quer que o seu esposo, se você quer que com a sua esposa, talvez não está aqui, com seus amigos, alguém que você ama tanto, então comece a escolher a ouvir a voz do Senhor, comece a escolher a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer os seus mandamentos. Aquilo que tira você da vontade do Senhor, aquilo que tira você da vontade do Senhor, é aquilo que você está adorando, que é outros deuses. Quando adoramos outros deuses, quando estamos fazendo isso? Quando paramos de ouvir a voz do Senhor, e começamos a dar ouvido à voz do nosso eu interior. Quando começamos a adorar, a buscar outros deuses, começamos a dar ouvido às nossas vontades, começamos a fazer aquilo que achamos que é o correto, começamos a caminhar no caminho que nós estamos preparando, começamos a andar no caminho que nós escolhemos, mas o caminho do Senhor, Ele é perfeito, Ele é reto, Ele é justo. Então que nós possamos decidir a caminhar nesse caminho, em nome de Jesus, amém? Cadê o Aziel? O Aziel está aí? Pega emprestado também. Eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Há uma destruição para aqueles que não querem servir ao Senhor. Há um destino já traçado para aqueles que não querem ouvir ao Senhor. Mas aqui está uma família, um povo que ouve a voz do Senhor. Aqui está uma família, aqui está uma igreja que decidiu caminhar no caminho do Senhor. Amém? Aqui está um povo que decidiu ouvir, que decidiu amar o Senhor sobre todas as coisas. Aqui está um povo que decidiu ver, que decidiu dar atenção à palavra do Senhor.
Aqui está um povo que decidiu se desviar do caminho mau. Aqui está um povo que decidiu a fazer a vontade do Senhor, a ter um coração inclinado para fazer a vontade de Deus, a ter um coração que não está inclinado a fazer a vontade da carne. As nossas escolhas de servir o Senhor vai tocar, vai ecoar na geração que está vindo. Então aquilo que você está decidindo hoje, em relação a servir o Senhor, ela vai tocar os seus filhos, vai tocar os seus netos. A decisão que tomamos hoje, a decisão, melhor dizendo, que eu tomei há quase 20 anos atrás, de servir o Senhor, de caminhar no seu caminho, e durante esses 20 anos que eu estou caminhando com o Senhor, muitos amigos se desviaram, muitos amigos da época que nós caminhávamos juntos, decidiram sair da presença do Senhor, se é que se pode sair da presença dEle, mas decidiram não ouvir mais a Ele, decidiram se afastar. Mas a minha convicção que eu tenho é que se o Senhor me levar, eu tenho já um destino, e você também tem um lugar de descanso, como esse povo estava buscando, uma terra prometida, que o Senhor prometeu, para aqueles que foram resgatados. E nessa noite nós fomos resgatados. Cada um aqui foi resgatado de uma escravidão. Cada um aqui foi tirado de uma escravidão. Cada um aqui foi conduzido pelo deserto. Mas o Espírito Santo de Deus, que foi enviado pelo Jesus Cristo, está nos conduzindo todos os dias, nos alertando, colocando em nosso coração as suas leis, trazendo à memória o que é dever, o que é justiça. E o Senhor tem multiplicado as nossas vidas, tem nos abençoado pela sua graça, pela sua misericórdia. Então as nossas escolhas de servir o Senhor, a sua escolha de você servir o Senhor há 30, 40 anos atrás, ela está refletindo hoje na sua família. Versículo 20, ele vai dizer assim: para que possas amar o Senhor teu Deus, para que possas obedecer a voz, para que possas te apegar a Ele. A Ele quem? Se apegar a Deus, se agarrar às suas vontades, se agarrar a Deus, se prender em Deus, se envolver em Deus, para que possas amar o Senhor teu Deus, obedecer a sua voz, se agarrar a Ele, porque Ele é a tua vida, Ele é a nossa vida, Ele é a duração dos teus dias, Ele é a duração dos nossos dias, para que possais habitar na terra que o Senhor jurou aos seus pais. O Senhor fez uma promessa a nós, por meio de Abraão. O Senhor fez uma promessa para mim, para você. Uma terra prometida, um lugar de descanso. Então seja fiel ao Senhor, seja fiel à vontade do Senhor, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos desesperos da vida, às incertezas da vida, decida a permanecer fiel ao Senhor. A obediência à voz do Senhor
ela traz refrigério em tempos difíceis e nos leva a um lugar de descanso. A obediência à voz do Senhor traz refrigério em tempos difíceis e nos levará a um lugar de descanso. Por isso que o texto está dizendo: obedeça a minha voz. Porque no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da aflição, a sua alma terá paz, o seu espírito terá paz. Que o nosso espírito possa ter paz, que a nossa alma possa deleitar no descanso do Senhor, e que hoje nós possamos decidir se apegar ainda mais no Senhor, habitar no Senhor. É uma decisão que temos que fazer todos os dias, de ouvir a voz do Senhor, de amar o Senhor, de obedecer o Senhor, de escolher andar nos seus caminhos, porque Ele tem colocado diante de nós todos os dias escolhas, que nós possamos escolher a viver intensamente, agarrado nele, se apegar nele, porque Ele é a nossa vida, Ele é a tua vida, Ele é a tua esperança, Ele é teu refrigério, Ele é o teu descanso nas noites de aflição. Ele tem sido o seu refrigério nos dias que você tem passado chorando no seu quarto. O Senhor, Ele tem sido o seu sustento no dia onde você está precisando de um abraço. O Senhor tem sido esse Deus, um Deus de amor, um Deus de graça. Mas o que Ele pede para nós? Obedeça a minha voz. Parece tão fácil, ou tão difícil, mas o versículo 11 vai dizer assim: porque esses mandamentos que eu te ordeno hoje, não está oculto de ti, não está escondido, não está distante. Você conhece esses mandamentos, não está oculto de ti, e nem distante de ti, não está no céu, para que digas: quem subirá por nós aos céus, e o trará a nós, para que possamos ouvi-los e cumpri-los. O Senhor já nos deu. O seu Espírito tem falado todos os dias. Não estará tão pouco além do mar, para que digas: quem irá além do mar por nós? E quem trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca, no teu coração, para que possas cumpri-la. E aí o versículo 15, como nós lemos: vê, observe tudo isso, dê atenção, volte os seus olhos para cumprir a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos, assim como esse texto que lemos aqui, que possamos escolher sempre a Deus, que possamos escolher sempre a vida, que possamos escolher sempre obedecer a sua voz, mesmo quando a dificuldade está grande. Obedecer a voz do Senhor é um princípio da sabedoria. Obedeça a voz do Senhor, porque você vai colher no futuro, não tão distante,
um descanso, um refrigério para a sua alma. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria chamar o pessoal do louvor. A obediência à voz do Senhor, ela traz uma paz em nosso coração, que está sempre se dobrando para a vontade da carne. Que nós possamos decidir hoje de ouvir a voz de Deus, de caminhar no seu caminho, de fazer a vontade dEle. Porque a sua lei não está distante de nós, está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, que irá nos conduzir todos os dias das nossas vidas, a viver, a caminhar, a persistir, a firmar em Deus, a se agarrar nele. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. Amém? Vamos ficar de pé. Não temas os dias maus. Não temas o que está por vir. Não temas, porque a palavra do Senhor está dentro de nós. Os mandamentos do Senhor estão dentro de nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino
direção da sua vida. Aquele que comprou a sua vida, Ele governa, Ele dirige a sua vida. Mas Ele coloca diante de nós decisões, porque Ele não quer que sejamos como robôs. Ele quer que você decida seguir Ele, que você decida amar Ele. Ele quer que você decida queimar as suas carroças. O fogo quem põe é você. O navio quem vai afundar é você. Ele te dá as opções. Queime as suas carroças. Afunde os seus barcos. Abandone tudo. E aí o que cabe a nós escolher? Eu vou afundar os meus barcos. Eu decido ser conduzido pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor. Eu não sei o que me espera à frente. Eu não sei o que me espera durante a jornada aqui na terra. Mas nós temos um Deus que está governando, que está conduzindo o seu povo. Mas Ele quer que você escolha servir. Ele quer que você decida amar Ele, que você deseja a se agarrar nele. Amém? Glória a Deus. Para onde iremos? Não temos como voltar. Temos um destino e é para lá que vamos. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito estejam sobre vocês e levem paz e segurança para suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Me despedi dos meus pais. Vocês foram